Oi galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer o exercício do primeiro ano do médio sobre forças. Como é que vai funcionar? Primeira coisa, sempre analisar os dados que o exercício deu pra gente. Aqui eu tenho duas situações diferentes para equilibrar o mesmo peso. Como é que isso vai funcionar? Na primeira situação, eu tenho duas forças que são paralelas, na mesma direção do peso, só que em sentido oposto. Tá? Que informação que ele deu pra gente? Que essas forças aqui têm 5 newtons de intensidade cada uma. Tá? Na segunda situação, o que ele quer saber? Ele quer saber se eu colocar essas forças fazendo um ângulo de 30 graus para horizontal, qual vai ter que ser a intensidade dessas forças para equilibrar o mesmo peso. Tá? Usando os dados que ele deu pra gente, pessoal. Para a gente conseguir descobrir qual que é a intensidade dessa nova força aqui, a gente precisa saber a intensidade do peso que a gente quer equilibrar. Para saber a intensidade do peso, eu uso a primeira situação. Como é que vai ficar isso daí? Se isso está em equilíbrio, tudo que eu tenho num sentido tem que ser igual em intensidade ao que eu tenho para o outro sentido. Ou seja, a soma dessas duas forças tem que ser em intensidade igual ao peso. Tá? Ou seja, o que eu tenho aqui? 2 vezes a intensidade de F tem que ser igual ao peso. Só que a força foi dada pra gente. Qual que é o módulo dessa força? 5 newtons. Ou seja, o peso tem que ser 2 vezes 5. 2 vezes 5, como todo mundo sabe, é igual a 10 newtons, porque eu estou falando de força. Ou seja, a intensidade do peso desse objeto é 10 newtons. Bom, pessoal, agora que a gente já calculou o peso que a gente precisa equilibrar, próximo passo é descobrir essa nova força que eu vou ter que fazer com um ângulo de 30 graus com a horizontal. Como é que eu vou ter que fazer isso? O que eu tenho que lembrar? Sempre que aparecer alguma força que forma algum ângulo com a horizontal e com a vertical, eu posso decompor essa força nos dois eixos, no eixo Y e no eixo X. Como é que vai ficar? Essa nova força ela vai ter uma componente que aponta para cima no eixo Y e uma no eixo X, que eu chamei de Fx e Fy. Mesma coisa ali do outro lado. Eu tenho uma componente em Y e uma componente em X. Então essas duas novas forças que eu chamei de F', ambas têm uma componente em Y e uma componente em X. O que é que vai equilibrar com o meu peso? Tudo que estiver na mesma direção, ou seja, as forças aqui no eixo Y. São essas duas forças que vão ter que equilibrar o meu peso, porque elas estão na mesma direção, em sentidos opostos. Então vamos lá. Segunda situação. O que a gente tem agora? Que a intensidade dessas duas forças em Y tem que ser exatamente a mesma intensidade do peso, para isso aí poder ficar em equilíbrio, que é o que o exercício está pedindo. Ou seja, Fy mais Fy tem que ser igual ao peso em intensidade. Tá? Só que tem um probleminha. A gente sabe quanto é que vale o peso. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir quanto vale a F' e não a Fy. O que a gente tem que lembrar? Que eu posso colocar Fy em função de F'. Como? Usando as relações trigonométricas. Toda vez que aparecer um ângulo, eu tenho que lembrar das relações trigonométricas. Aqui eu tenho um truquezinho bem simples para você não esquecer se tem que usar seno e cosseno. Tá? Veja como é simples. Aqui, no eixo X, eu tenho o ângulo de 30 graus. Quando ele está aqui pertinho, eu falo que isso aqui está com o ângulo, então eu uso cosseno.
E quando está longe aqui do ângulo, eu digo que está sem o ângulo. Então eu uso seno. É só um truquezinho para você lembrar na hora do vestibular, só para tirar aquela dúvida, beleza? Ou seja, pessoal, o que está acontecendo aqui? FY, que é o que eu estou querendo, está longe do ângulo. Então ele está sem o ângulo, eu vou usar seno de 30 graus. Como é que vai ficar? Bom, aqui eu já vou fazer a soma para facilitar. 2 vezes FY tem que ser igual ao peso. Só que FY vai ficar em função do seno de 30 graus. Ou seja, FY pode ser escrito como F' vezes o seno de 30 graus. E isso tem que ser igual ao peso. Quanto é que é o peso? A gente já calculou, 10 newtons. 10. Bom, agora tem que lembrar do seno de 30 graus, tem que lembrar lá daquela tabelinha, daquelas regrinhas que a gente aprende na escola. Seno de 30 graus é igual a meio. Ou seja, 2 vezes F' vezes meio tem que ser igual a 10. Agora ficou fácil, né, pessoal? Multiplicando por 2 e dividindo por 2, isso aqui vai embora. 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, F' igual a 10 newtons. E acabou o exercício. É essa nova força que eu preciso fazer para equilibrar esse peso. Fácil, né, pessoal? Agora partiu estudar.